Leilão de imóveis, o grande risco dos leilões de imóveis. Você sabe qual é o risco que você corre, que você está correndo ao arrematar o imóvel de leilão? Qual o risco que você está sujeito? Pois é, muita gente não sabe, mas todo investimento tem risco, então os leilões de imóveis não fogem à regra. O detalhe é você conhecer o risco ou os riscos e saber controlá-los. Gente, só um detalhe, eu estava conversando isso outro dia com um aluno. Uma coisa é você calcular o risco, entender o risco, né, e enxergar uma grande oportunidade e não deixar se paralisar pelo medo. Outra coisa é você deixar paralisar pelo medo, falar, não, isso é muito arriscado e não ir. E mantiver a sua vida no patamar estagnado. Tem um livro do T. Harv Eker que ele diz o seguinte: a diferença entre uma mente milionária e uma mente pobre em relação ao medo é a forma que se enfrenta o medo. O pobre, quando ele vê um obstáculo, que ele tem medo daquele obstáculo, ele se deixa paralisar. O rico não, ele aprende como contornar e vai se ele vê uma oportunidade do outro lado. Como você contorna? Com conhecimento, simples assim. Então você aprende, porque o medo ele vem muito, principalmente nos investimentos, da insegurança, da falta de conhecimento. Então, adquirindo conhecimento, você adquire segurança e vai. Então, vamos falar dos riscos dos leilões. O leilão, primeiro, é um risco pequeno. Ele pode ser anulado, né? Então, se o leilão for anulado, o que acontece? Você pega e tem o seu dinheiro de volta. Recebe o seu dinheiro de volta. Então, aí eu não vejo muito problema. Mas, se você conseguir, na grande maioria dos casos, dá para antecipar que vai ser anulado, você nem entra. E um outro caso é, por exemplo, você pagar mais caro do que deve, do que vai vender o imóvel. E como isso acontece? Isso acontece basicamente de você não fazer conta. De primeiro, conferir o valor de mercado daquele imóvel. Gente, o imóvel está avaliado em 400 mil reais. Confere se é aquilo mesmo, confere se ele está avaliado em 400, 500, se o valor de avaliação bate. Eu tive um caso de um aluno que ele foi comprar um imóvel no leilão e a avaliação do imóvel estava 900 mil reais e ele estava saindo do leilão por 280 mil reais. Ele foi confiar naquela avaliação e eu disse, confira o valor de mercado. Ele conferiu e o valor de mercado do imóvel era de menos de 400 mil reais. A avaliação do banco era um banco, estava errado, totalmente errado. No final das contas ainda valeu ele arrematar, ele teve um lucro ali em torno de 100 mil reais, em torno de 7 meses, mas ele foi com a expectativa mais baixa, já com um cálculo melhor, até para calcular o lance dele. Porque se você souber o valor de mercado do imóvel, você vai ali encontrar o valor do lance máximo. Eu vejo muita gente agindo por emoção. Vai lá, a pessoa olha, o imóvel vale 500 mil reais. Lance inicial 250. Aí a pessoa vai 250, 255, 270, 280, 300. E a pessoa vai olhando ali, vou vender por 500, né? Aí chega 390, 400, 450 mil, pá, vendido. Aí a pessoa acha, ganhei 50 mil reais. Vale 500, ganhei 450. Só que a pessoa não pensou nas despesas envolvidas. Ela não pensou que ela vai ter que pagar leiloeiro 5%. O leiloeiro ali já vai comer o lucro. Ela tem que pagar escritura, transferência. Se for leilão judicial não tem escritura, mas tem registro. Tem que pagar a reforma do imóvel. Na venda vai pagar imposto de renda, vai pagar comissão de corretor. A pessoa não fez as contas dos custos envolvidos. E por isso a pessoa vai tomar prejuízo em vez de ter lucro. Eu já vi vários casos de pessoas que vão lá dando lance e chega depois que ganhou o leilão, vai fazer conta. Aí vai falar com o leiloeiro que não quer mais. Aí o leiloeiro vai falar o quê? Não posso fazer nada. Você deu o lance, agora você pague ou vai pagar a multa. E vai ter que pagar a multa. Vai ter transtornos ali se não prosseguir na arrematação. Aí a pessoa fica naquela dúvida. Ou eu continuo com o imóvel tendo prejuízo, ou eu desisto do imóvel e pago multa tendo prejuízo. Aí a pessoa vai fazer cálculo de qual o prejuízo menor ela vai ter. Prosseguir ou desistir. Olha só que loucura. Olha só que doideira. Então faça a conta, coloque na ponta do lápis, coloque ali quanto você vai dar de lance, quanto vai gastar com isso, com aquilo, com tudo isso, e faça a conta. Aí você vai ver, vou vender esse imóvel, portanto, se ele está avaliado por 500, você vai vender por 490, 480, você tem que pensar no desconto. Raramente você vende o imóvel pelo preço que você está pedindo. E aí ele colocou ali na ponta do lápis, você sabe quanto você vai ter margem de lucro, e aí você sabe também até quanto você pode chegar de lance. Chegou naquele nível de lance, pare ali, não ultrapasse, respeite o seu limite. Gente, todo dia tem imóvel em leilão. Não é aquele que vai mudar seu jogo, sua vida se você perder. Não é perder. Se ele tá caro,
não é ganhar, você vai tomar prejuízo, não, você vai deixar o prejuízo de lado e vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. Gente, hoje mesmo, eu acabei de ver um leilão, terminou um leilão e desse leilão tinha 10 imóveis, metade terminaram sem arrematante. E imóveis bons, sem dívida de IPTU, sem dívida de condomínio, imóveis com descontos de 70% e não tiveram interessados. Por quê? Porque, gente, por mais que você ache que a concorrência está alta, não está em todo lugar. O que acontece? Às vezes está todo mundo no mesmo imóvel, no mesmo leilão, e os outros imóveis, outros sites leiloeiros e outros correndo aí por fora e ninguém arrematando. Então, preste atenção, faça conta, analise o valor de mercado, valor de liquidação do imóvel, quanto você vai vender, pedir para vender rápido, as despesas envolvidas, e aí sim, dá o seu lance e não corra o risco de pagar mais do que o devido. Ah, e não esqueça de ver se o edital vai dizer se você vai ter que pagar as dívidas de IPTU e condomínio vinculados ao imóvel. Se não tiver que pagar essas dívidas, beleza, nem preocupa com isso. Agora, se o edital falar que tem que pagar, você tem que conferir o valor das dívidas para colocar também no seu cálculo ali. Então, não esqueça desse detalhe que é importantíssimo. Se você seguir o que eu tô falando nesse vídeo aqui, o risco de você ter prejuízo é praticamente zero. E aí você sana qualquer problema na sua vida. Olha que investimento formidável. Investimento de baixo risco e alta rentabilidade, mas o risco está mais atrelado ao seu conhecimento, à sua diligência, do que a uma imprevisibilidade. Como, por exemplo, você compra um ativo aí do mercado, uma ação, tal, que ela pode cair e não está no seu controle. Já nos imóveis de leilão, tá tudo ali sobre o seu controle, a sua supervisão, o seu cálculo, a ter prejuízo ou não. E aí basta você controlar a sua emoção, o seu sentimento e seguir em frente. Olha que legal. E aí, já tomou algum prejuízo com imóvel de leilão? Conta aí como foi sua experiência. Ou não, qual que é o seu maior medo? E não deixe de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.